Olá, sejam bem-vindos ao canal Seduc Pacajus. Eu me chamo Cleilson Bezerra e estamos hoje aqui para mais uma aula. E no vídeo anterior que falava sobre verbos e tempos verbais, eu pedi para vocês deixarem nos comentários algum conteúdo que não tinha sido dado que vocês gostariam de ver. Então, como vocês pediram, a nossa aula de hoje será sobre figuras de linguagem. Mas o que são as figuras de linguagem? Nós iremos ver agora a definição e logo em seguida veremos cada uma delas separadamente. Figuras de linguagem, também vejam aí, a definição. Figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Agora nós veremos a definição sobre figuras de linguagem. Figuras de linguagem, como nós podemos observar aqui na definição, também são chamadas de figuras de estilos. Eles são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Ela é utilizada no nosso dia a dia, na nossa fala e em textos escritos para dar uma ênfase maior à comunicação. Então, no caso, nós sabemos que as figuras de linguagem são palavras ou expressões conotativas, portanto, apresentam um sentido que ultrapassa a linguagem comum, literal ou denotativa. Então, se, por exemplo, escrevermos dessa forma: Arthur é um doce. Não queremos dizer que ele tem gosto de açúcar, mas que é uma pessoa delicada, uma pessoa educada, uma pessoa gentil. Arthur é um doce. Então, as figuras de linguagem vêm para tornar a comunicação mais bonita, mais agradável de se pronunciar, de se ouvir. Quando eu digo que Arthur é um doce, eu estou me referindo que ele é um amor de pessoa. Olha aí outra figura de linguagem nessa frase. Eu quero dizer que ele é muito educado. Mas qual é a figura de linguagem que aparece aí nessa frase quando eu digo que Arthur é um doce? Será que é uma metáfora? Será que é uma comparação? Será que é uma catacrase? Vocês sabem a definição de cada uma delas e como nós podemos encontrá-las dentro de um texto ou de uma frase? Se não, vem comigo que eu te explico cada uma delas. Por fim, as figuras de linguagem podem ser de 4 tipos, né? Nós temos aí as figuras de linguagem de palavras ou semântica, de síntese ou construção, de pensamento e de som ou harmonia. Temos aí esses 4 tipos e dentro desses 4 tipos vão aparecendo as figuras de linguagem específica referente a cada um deles. Figuras de palavras ou semânticas. Elas estão associadas ao significado das palavras. Se eu observar aqui logo no início, se eu digo que são figuras de palavras ou semânticas, eu faço uma dedução que elas estarão associadas ao significado das palavras. E aqui embaixo nós temos os exemplos dessas figuras de linguagem, quando eu me refiro a palavras. Temos aqui metáfora, comparação, metonímia, catacrese, sinestesia e perífrase. E agora nós vamos ver a definição, exemplos e algumas questões que essas figuras de linguagens estão inseridas. A primeira eu quero dizer o quê? Que as figuras de palavras, elas são usadas para quê? As figuras de palavras são usadas para tornar os textos mais bonitos ou expressivos através da utilização de palavras e dos seus significados. Quem nunca ouviu aquela expressão, eu vou aprender essa palavra para deixar o meu vocabulário, na hora que eu for me expressar, mais bonito?
Olha que palavra bonita, é quando eu estou me referindo à pronúncia e ao seu significado. Então, quando eu utilizo as figuras de linguagem que são relacionadas às palavras, elas são usadas para deixar o nosso texto mais rico, um texto mais bonito, tanto de se ler quanto de se ouvir. Automaticamente, eu utilizo os significados dessas palavras para eu fazer a minha compreensão textual, que uma coisa está diretamente relacionada à outra. A primeira figura de linguagem que eu tenho é a metáfora. A metáfora, o que é que acontece com ela? Nada. Por quê? Porque elas são uma figura de linguagem, mas ela vai representar uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo conectivo de comparação será o como ou tal qual. Fica subentendido na frase. Cleilson, eu não entendi nada. Calma que nos exemplos vai ficar tudo mais claro. Quando eu digo aí que a metáfora ela representa, vejam aí, ela representa uma comparação de palavras com significados diferentes. Eu vou ler a frase. Lá tem um sentido de comparação, ela está representando uma comparação, só que a comparação vai estar subentendida, ela não vai estar tão clara. E quando é que eu vou descobrir que é uma metáfora? Quando dentro dessa comparação eu puder utilizar o como ou o tal qual. Vamos ver um exemplo agora. A vida é uma nuvem que voa. Então, aí eu tenho a comparação que eu digo o quê? Que a vida é uma nuvem que voa. Só que vocês podem perceber aí que na primeira frase tem só dizendo que a vida é uma nuvem que voa. Automaticamente, quando eu digo isso, eu faço referência a uma comparação. Então, eu vou tentar substituir eu vou acrescentar a palavra como ou tal qual para ver se eu consigo fazer essa comparação. Olha como foi que ficou aqui embaixo. A vida é como uma nuvem que voa. Olha eu usando aqui o conectivo de comparação como. Logo eu identifico que é uma metáfora. Por quê? Porque eu consegui encaixar esse conectivo, que ele fala aqui na definição, de comparação. E qual foi o conectivo que eu utilizei? O conectivo como, que é esse daqui. A vida é como uma nuvem que voa. Então, para eu identificar uma figura de linguagem, especificamente sendo metáfora, eu preciso fazer uma comparação dentro da minha frase ou do meu texto. Mas como é que eu vou identificar isso? Quando eu puder utilizar um conectivo de comparação, podendo ser o como, igual está aqui na frase, como pode ser o tal qual. A vida é tal qual uma nuvem que voa. Eu estou fazendo uma comparação que a vida, a nossa vida, é como uma nuvem. Agora vamos para mais um exemplo sobre metáfora. Observe a tirinha abaixo. Na tirinha começa bem aqui, ó. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando no deserto inefável de paixão. Uau, agora traduz. Aí você está querendo demais. Vou ler mais uma vez. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando no deserto inefável de paixão. Uau, agora traduz. Aí você está querendo demais. Nessa tirinha aí, nós podemos perceber que há uma figura de linguagem. E essa figura de linguagem está fazendo referência à metáfora. Por quê? Porque há uma comparação, está acontecendo algo comparativo aí, se nós percebermos, é no segundo quadrinho da tirinha aqui. Quando ele diz, meu amor é uma caravana de rosas vagando no deserto inefável de paixão. No segundo quadrinho aqui, nós podemos perceber que há uma metáfora,
Por quê? Porque há uma comparação e essa comparação está implícita, ela não está explícita. E uma das principais características da figura de linguagem metáfora é fazer uma comparação, só que essa comparação estará implícita. Aí ele diz aqui, ó, na tirinha acima, uma caravana de rosas vagando no deserto inefável é uma metáfora do amor. Por quê? Porque ele está fazendo um comparativo. Ele diz, meu amor é. Quando ele diz, meu amor é, eu posso colocar o conectivo como. Meu amor é como uma caravana de rosas vagando no deserto inefável. Ou então eu posso utilizar o outro conectivo que eu citei anteriormente, que é o tal qual. Meu amor é tal qual uma caravana de rosas vagando no deserto inefável. Por isso que nesse segundo quadrinho há a presença da figura de linguagem metáfora. Agora nós vamos ver outra figura de linguagem que é muito parecida com a metáfora, mas vocês vão perceber a principal diferença entre as duas. Vamos lá. Comparação. Chamada de comparação explícita. Olhem bem essa palavra. Vou até destacar mais uma vez aqui, ó. Explícita. Ao contrário da metáfora. Neste caso, são utilizados conectivos de comparação como, assim, tal qual, dentre outros. Olhem a principal diferença. A comparação, ela é explícita. Quando ele diz ao contrário da metáfora, entende-se que a metáfora é implícita, como foi visto anteriormente na explicação que eu falei para vocês e no exemplo que foi apresentado. E agora nós vamos ver um exemplo de comparação. Seus olhos são como jabuticabas. Olhem aqui o conectivo como. Ele já está exposto, ele já está explícito. Então eu sei que já é uma comparação. Se fosse na metáfora, esse como aqui, ele não estaria explícito. A frase ficaria mais ou menos assim: seus olhos são jabuticabas. Quando ele diz que seus olhos são jabuticabas, ele está fazendo uma comparação e eu posso utilizar o conectivo como. Mas na comparação, esse conectivo ele fica exposto automaticamente. Seus olhos são como jabuticabas, seu beijo é doce como mel. Então, todos esses conectivos já estão explícitos, tornando mais fácil de identificar a figura de linguagem que está sendo utilizada. Aqui nós temos mais um exemplo da figura de linguagem comparação. Vamos ler aqui a tirinha. Na tirinha diz assim: a vida é como um banquete, filho. Esperam que você se encha de macarrão e pão, mas sempre pegue o camarão e o rosbife. Vou ler novamente. A vida é como um banquete, filho. Esperam que você se encha de macarrão e pão, mas sempre pegue o camarão e o rosbife. Há uma comparação em... Ele quer que você analise a tirinha, analise os 2 quadrinhos e os 4 balões de fala e que identifique aonde há uma comparação, onde existe. Item A, temos aí: a vida é como um banquete. Item B, esperam que você se encha de macarrão. Item C, mas sempre pegue. E o item D, o macarrão e o rosbife. Depois de vermos as definições anteriormente, se torna muito fácil de resolvermos um exemplo como esse. Por quê? Você não pode esquecer da dica mais importante da característica das duas, tanto da metáfora quanto da comparação. Metáfora, ela faz uma comparação implícita e a comparação, ela é explícita. A principal diferença, os conectivos em uma vai estar subtendido e na outra ele vai estar exposto. Depois que eu consigo identificar essa diferença entre as duas, para eu marcar esse item, qual é o item correto dessa tirinha, fica muito mais fácil, porque aí eu vejo que dentre esses 4 itens,
O único que está com conectivo de comparação exposto é o item A. Então, o item correto para identificar que há uma comparação é o item A. Por quê? Porque o conectivo como está exposto na minha frase, está exposto no meu trecho. Poderia ter outro conectivo de comparação, mas o que está exposto é o como. A vida é como um banquete, então está fazendo uma comparação. Se fosse uma metáfora, esse como não estaria explícito, ele estaria subentendido. Na outra tirinha, ele fala aqui: acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Aí o Armando: hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Vamos ler mais uma vez a tirinha. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Nessa tirinha aí, ele está usando a figura de linguagem, que nós já sabemos qual é, que é a de comparação. E por que ela é de comparação? Por que ela está tão nítida, está tão na cara que é esta figura de linguagem? Por que não poderia ser outra? Porque na tirinha ele está fazendo o quê? Ele está comparando o amor a uma flor e logo em seguida a um motor. Neste caso foi utilizado o conectivo como. Então, quando esse conectivo está exposto, eu identifico que a figura de linguagem é comparação, porque ele realmente, olhem aqui o trecho, o amor é como uma flor. E no segundo trecho, o amor é como o motor do carro. Então, ele faz duas comparações. Ele tanto compara o amor com uma flor, quanto ele compara o amor com o motor do carro. Então, a figura de linguagem utilizada é a de comparação. Resumindo, como nós vimos duas figuras de linguagens que elas são bem parecidas, que é a metáfora e a comparação, só que a principal diferença delas, relembrando, metáfora ela deixa implícita, já a comparação ela é explícita. Os conectivos de comparação, eles não, na metáfora ele não se apresenta, e na comparação ele está lá apresentado, ele está bem exposto. Assim que eu realizar a minha leitura, eu conseguirei identificar e ver qual é o conectivo que está sendo utilizado. E na metáfora eu não consigo, ele está subentendido. Com isso, nós iremos ver agora outra figura de linguagem, que é a metonímia. Na metonímia, o que é que acontece? A metonímia, ela é a transposição de significados, considerando parte pelo todo, autor pela obra. Mas, Cleilson, como é que eu faço? Como é que eu considero uma parte pelo todo, o autor pela obra? Nos exemplos você vai entender com mais clareza. Vamos lá. Exemplos. Costumava ler Shakespeare. Logo, eu estou dizendo que o autor, quem é o autor? Shakespeare, e eu estou fazendo referência às suas obras. Se eu digo que eu costumava ler Shakespeare, automaticamente eu costumava ler as suas obras, eu costumava ler os seus livros, os seus romances. Então, eu estou fazendo o que a figura de linguagem me pede. Eu estou fazendo a transposição do significado da parte pelo todo. Eu estou dizendo que eu costumava ler Shakespeare, então eu lia todas as suas obras. Nessa tirinha temos outro exemplo da figura de linguagem metonímia. Vamos ler aqui. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Porque a figura de linguagem metonímia está exposta aí nessa tirinha. Vamos ver agora. Na tirinha acima, uma parte, qual é a parte que ele cita? Cabeças de gado tem o significado do todo. O todo é o boi completo.
Quando ele fala aqui no primeiro balão, meu pai tem 800 cabeças de gado, ele está se referindo de uma parte, que é a cabeça, mas que o pai dele tem todos os bois completos, não falta nenhum pedaço. Só que ele utilizou de uma parte para dizer a quantidade que o seu pai tinha. Já o Chico Bento, ele disse que o seu pai só tinha um, mas estava inteirinho. O que ele entendeu? Que o pai do outro menino só tinha as cabeças, não tinha o restante do boi. Já o dele tinha o boi completo. Então, a metonímia, como nós podemos ver anteriormente, ela faz o quê? Ela usa o significado das palavras, só que considerando a parte pelo todo. Nesse caso aqui, a parte foi a cabeça de gado, que foi a cabeça do boi, para fazer referência ao boi por completo. E o Chico Bento não entendeu dessa forma. Ele entendeu que o pai do menino realmente só tinha a cabeça do boi. Agora nós vamos ver a catacrese. A catacrese, ela representa um emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica. Ela é bem conhecida, utilizada no nosso dia a dia, só que nós não percebemos que era essa figura de linguagem que estávamos utilizando. Vamos ver aqui nos exemplos. No primeiro exemplo, ele diz: embarcou há pouco no avião. Embarcar é colocar-se a bordo de um barco. Mas como não há um termo específico para o avião, então embarcar é utilizado. Vamos retornar aqui na definição, ó. Catacrese representa um emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica. É o que diz no exemplo. Como não tem outra mais específica para entrar no avião, então ele utiliza o termo embarcou, que seria referente a barco. Também temos outros termos muito conhecidos, que é o braço da cadeira, a boca da garrafa. Nós não temos um termo específico para nos referirmos a essas partes dos objetos. Então, nós utilizamos outras para tentar fazer referência a essa parte dos objetos. Braço do sofá. Nós não temos um nome específico para o braço do sofá. Nós não sabemos, se formos pesquisar no Google, pesquisar no dicionário, não tem uma definição para aquela parte ali do sofá, que foi definida como braço do sofá. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou utilizando o emprego impróprio de uma palavra, que no caso é o braço, por não existir outra que faça referência àquela parte do sofá, ou boca da garrafa, também não tem não tem uma palavra que seja específica àquela parte do objeto. Então, eu utilizo outras para fazer referência a eles. No momento que eu faço isso, eu estou utilizando a figura de linguagem catacrese. Aqui nós também temos no outro exemplo, observem aí, uma bala que está indo em direção ao homem e ela diz: o senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida. Olhem aí de novo. O senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida. Aí olha o que acontece. Na charge acima ocorre a catacrese porque foi usada a expressão bala perdida, por não haver outra mais específica. Quando no meio do tiroteio a pessoa infelizmente leva um tiro que não tem nada a ver, eu utilizo a expressão bala perdida. Por quê? Porque não tem outra definição ou expressão mais específica para esse acontecimento. Então, eu estou utilizando a figura de linguagem catacrese. É uma figura bem simples, muito utilizada no nosso cotidiano, como vocês viram nos exemplos, só que não é habitual uma pessoa chegar e dizer para mim que eu estou usando uma figura de linguagem quando eu uso essas expressões. Não é tão comum alguém chegar e dizer que nós estamos utilizando a figura de linguagem catacrese. Agora nós vamos ver outra figura de linguagem, a sinestesia. A sinestesia acontece pela associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. A sinestesia ela é uma figura de linguagem muito simples de ser identificada, só por esse motivo aqui, ó. Ela acontece pela associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes.
quando numa frase, num texto, ele está utilizando órgãos dos sentidos, só que fazendo relações diferentes entre os órgãos. Vamos ver aqui nos exemplos a seguir. Exemplos. Com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. A frieza está associada ao quê? Está associado ao tato e não à visão. E no caso aqui, ele fez o quê? O autor, no caso aqui, o autor fez uma troca. Ele associou o frio aos olhos. Foi a forma com que o namorado olhou para a namorada e disse que não gostava mais dela. Então, a sinestesia, ela faz esse momento de associação de sensações, só que de órgãos de sentidos diferentes. No outro exemplo, ele diz aqui, observe a tirinha. E foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. Nossa, quanto tempo eu não ouvi alguém usar uma sinestesia. Não tinha nada a ver com o sino, não. Era puro desprezo mesmo. Que, aliás, parecia demais com esse olhar que você me deu agora. Nessa tirinha nós podemos observar que a figura de linguagem sinestesia se faz presente no primeiro quadrinho, quando ele diz: e foi então que ela me deu aquele olhar frio. Por quê? Porque o frio está fazendo referência ao tato e não ao olhar, que é o órgão da visão. Então, na tirinha acima, a expressão olhar frio é um exemplo de sinestesia. Então, lembrando da definição, sinestesia, quando é que ela vai acontecer? Então, a sinestesia ela acontece pela associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. Outro exemplo é o cheiro azedo, porque o cheiro está fazendo referência ao olfato e o azedo está fazendo referência ao paladar. Olhar doce, que o olhar está fazendo referência à visão e o doce está fazendo referência ao paladar. Dentre outros exemplos que poderemos encontrar dentro de textos ou outras frases. Após vermos a sinestesia, agora nós vamos para a perífrase. A perífrase, também chamada de antonomásia, é a substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique. A perífrase, também chamada de antonomásia, é a substituição, vejam aí, é a substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique. Olhem aí no exemplo. O rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. As palavras rei das selvas, ela está substituindo a palavra leão. O rugido do leão é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. E na definição da figura de linguagem, ela diz que é uma substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique. Como o leão é identificado? Ele é identificado como o rei das selvas. Então, quando eu utilizo esse exemplo, eu automaticamente consigo identificar que o rei das selvas é o leão. Então, quando eu tenho palavras ou expressões que eu posso identificar outras, eu estou utilizando a figura de linguagem perífrase. Vamos ver aqui outro exemplo. Vamos observar agora esse outro exemplo. E pode deixar esse guarda-chuva, porque ali embaixo é que é a terra da garoa. Aí olhem aqui, na charge acima foi usada a perífrase, uma vez que terra da garoa, que é essa parte aqui que ele botou em destaque, é uma forma de identificar a cidade de São Paulo. É como a cidade de São Paulo é conhecida. Então, automaticamente, para as pessoas que conhecem São Paulo como a terra da garoa, eu posso fazer essa substituição e identificá-lo a quem ele faz referência sem nenhum problema. Então, a perífrase ela vem com essa finalidade de substituir palavras ou expressões por outras e que na medida que eu faço essa substituição, eu consiga identificar qual é a palavra
ou expressão de origem, a original. Nós acabamos de ver essas figuras de linguagens e todas elas fazem referência às palavras. São figuras de linguagens de palavras. E agora nós veremos as figuras de linguagens de pensamento. As figuras de pensamento são usadas para tornar os textos mais bonitos ou expressivos através da utilização de ideias e pensamentos. As figuras de pensamento elas são usadas para tornar os textos mais bonitos ou expressivos através da utilização de ideias e pensamentos. Vendo essa definição, você pode até ficar um pouco confuso e pensar que não conhece nenhuma das figuras de pensamento. Mas pelo contrário, quando eu começar a apresentação delas, vocês vão perceber que elas são muito mais comuns do que vocês imaginam e que possivelmente vocês já viram e já utilizaram ou ainda utilizam no dia a dia de vocês. A primeira figura é a hipérbole. A hipérbole corresponde ao exagero de uma ideia feito de maneira intencional. Quando eu tenho aquela intenção, eu quero dar exagero àquela ideia, eu quero dar uma ênfase maior. E como exemplo, eu tenho aqui, quase morri de estudar. Quando eu utilizo o termo morri, eu estou fazendo o quê? Eu estou dando um exagero, eu estou dando ênfase. Eu estudei tanto, mais tanto, que quase morri. Até porque ninguém nunca morreu de estudar. Então, eu estou tendo um exagero. A hipérbole me traz esse exagero. Ele diz bem aí na sua definição. Corresponde ao exagero de uma ideia, só que de maneira intencional. Quando eu tenho a intenção de utilizar aquele exagero. Quase morri de estudar. Eu quis mostrar para os meus colegas que eu estudei muito, eu me dediquei, eu realmente estudei. Então, por ter estudado demais, eu ia morrendo. Agora vamos observar outro exemplo. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Viu como eu canto bem? Aham. Aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Eu sou sinistro. Aí ele utiliza a hipérbole em qual momento? Quando ele utiliza a expressão morrendo de inveja. Porque ela diz que ele está sentindo tanta inveja, que aos poucos está morrendo. Então, assim, ele está utilizando de um exagero e, ao mesmo tempo, ele está sendo irônico. Porque cantando tô ficando atoladinha, a Elis Regina está morrendo de inveja. Nossa! Ele quis dar um exagero, quis dar uma ênfase nesse momento. Que ele diz assim, morrer de inveja, você não morre. Ele apenas causou essa ideia de que ele sentiu tanta inveja que acabou morrendo. Então, ele está utilizando de um exagero. A hipérbole, então, é muito fácil de identificar. É quando você vê que tem expressões que utilizam o exagero como sendo o seu recurso principal. A próxima figura de linguagem é o eufemismo. O eufemismo é utilizado para suavizar o discurso. O que é suavizar o discurso? Tornar o discurso mais bonito, tornar mais agradável. Você vai dizendo umas coisas com palavras bonitas que muitas vezes o receptor entende, outras vezes não entende, mas você deu o seu recado de maneira bonita e discreta e ele não percebeu. Deveria ter percebido? Sim, mas como você usou um eufemismo, você deixou seu discurso mais bonito. Vamos ver aqui nos exemplos. O primeiro exemplo, entregou a alma a Deus. Nesta frase está sendo informada a morte de alguém. O eufemismo vem com essa pegada de suavizar o discurso. Entregou a alma a Deus. Eu quis dizer que alguém tinha falecido, alguém tinha morrido. Eu não cheguei e disse, olha, fulano morreu. Não, olha, fulano entregou a alma a Deus, ele fez um momento de passagem. São termos que eu vou suavizando o meu discurso e eu informo alguma coisa, faço algum comentário a respeito de algo. E com isso, nesse exemplo aqui, temos não há eufemismo em.
Vamos ler as 4 frases que estão nos itens e vamos descobrir em qual delas o eufemismo não está presente. Na frase do item A, diz aí: Ricardo fechou os olhos para sempre. Item B, os deficientes visuais foram à formatura. Item C, ele saiu para fazer suas necessidades. Item D, a professora só falou a verdade no conselho. E aí, qual desses itens apresenta o eufemismo, essa figura de linguagem? Vamos analisar frase por frase. A primeira frase do item A, Ricardo fechou os olhos para sempre. Ela é muito parecida com o primeiro exemplo que nós acabamos de ver. Só que, quando eu digo fechou os olhos para sempre, eu quero dizer que Ricardo fez o quê? Ricardo morreu. Então, eu suavizei o meu discurso, eu utilizei palavras e expressões que deixaram o meu discurso mais bonito. Ricardo fechou os olhos para sempre. Então, o item A não é o item correto, porque ele apresenta sim o eufemismo quando eu digo fechou os olhos para sempre, que eu me refiro ao eufemismo quando eu digo que fechou os olhos para sempre. Eu deixo o meu discurso mais suave. No item B, os deficientes visuais foram à formatura. O que eu utilizo de eufemismo aí? Os deficientes visuais, porque o autor ele não quis colocar cegos, que ele achou que fosse um termo muito pesado, um termo ofensivo. Então, ele quis suavizar dizendo que os deficientes visuais foram à formatura. No item C, ele saiu para fazer suas necessidades. O eufemismo aparece quando ele diz para fazer suas necessidades. Ele suaviza o discurso nessa parte, porque eu não preciso saber o que foi que ele foi fazer. Então, eu digo que ele foi apenas fazer suas necessidades. E no item D, a professora só falou a verdade no conselho. Não há nenhum tipo de eufemismo nessa frase. Então, automaticamente, o item correto passa a ser o item D de dado. A professora só falou a verdade no conselho. Lembrando que o eufemismo é utilizado para suavizar o discurso. E aí não teve nenhum termo, nenhuma expressão que suavizasse esse discurso. Foi dada apenas uma informação. A professora só falou a verdade no conselho. E logo em seguida temos outro exemplo. Vejam aí. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Quantas pessoas têm dessa forma aqui no nosso dia a dia, hein? Até o seu vizinho pode ser fofoqueira não, mas pode ser uma produtora de biografias orais não autorizadas. Na charge acima, a produtora de biografias orais não autorizadas foi uma delicada forma de dizer que a mulher é, na verdade, uma fofoqueira. Mas ela troca o termo fofoqueira, que soaria muito pesado, soaria como um xingamento, e diz que ela é produtora de biografias orais não autorizadas. Ou seja, ela fala da vida dos outros sem a autorização deles. Resumindo, ela é uma fofoqueira. Mas o eufemismo vem com essa proposta de tornar o discurso mais suave, automaticamente ficando mais bonito para quem pronuncia e para quem ouve também fica muito bonito, mas não garante que vá haver uma comunicação ou um entendimento. Porque quando diz produtora de biografias orais não autorizadas, a pessoa pode se espantar e dizer assim, olha que chique, mas não entendeu o que é, quando na verdade ela é uma fofoqueira. Então, essa é a função do eufemismo. Agora, outra figura de linguagem é o litote. O litote, ele representa uma forma de suavizar uma ideia. Neste sentido, assemelha-se muito ao eufemismo, bem como é a oposição da hipérbole. Ou seja, o litote ele é muito parecido com o eufemismo. Ele tem o mesmo sentido a mesma função de suavizar uma ideia. Aqui temos um exemplo. Não é que sejam más companhias, disse o filho à mãe. Pelo discurso e pela ideia, nós percebemos que apesar de as companhias não serem más, mas elas também não são boas.
né? Então aí nós vimos que ele está suavizando uma ideia. Eu não posso dizer que seus amigos não prestam, que seus amigos não valem nada, então não é que sejam más companhias. Ele está fazendo o quê? Ele está suavizando essa ideia. E aqui no outro exemplo temos: Nerdzinho, o que você acha do meu desenho? Acho que você deveria aperfeiçoar esta técnica. Na tirinha acima, nota-se o uso do litote por meio da expressão acho que você deveria aperfeiçoar essa técnica. Ele está dando uma ideia de forma sutil e educada para dizer que ele não sabe desenhar, o que ele desenha ruim e que ele precisa melhorar. Então, ao invés de dizer que ele não sabe desenhar, ele utilizou que ele deveria se aperfeiçoar dessa técnica. E é essa a função da figura de linguagem litote. Ela é muito parecida com o eufemismo. Os dois vêm para suavizar o discurso ou uma ideia. A diferença entre eles é mínima. Depois de vermos eufemismo e o litote, nós vamos agora para a ironia. E a ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma. A ironia que nós temos o costume de utilizar no nosso dia a dia, sempre nós conseguimos destacar bem em textos, frases, até mesmo nas nossas falas, quando é a representação do contrário daquilo que se afirma. Como assim? Através desse exemplo, vocês poderão entender melhor como funciona a ironia. É tão inteligente que não acerta nada. Eu estou sendo irônico porque eu utilizo o termo inteligente quando ele não acerta nada. Se eu fosse seguir a risca, já que ele não acerta nada, eu poderia dizer que ele era burro, eu poderia dizer que ele não sabia de nada, mas como eu estou utilizando da minha ironia, então eu afirmo que ele é muito inteligente e que não acerta nada. Eu estou sendo irônico. No outro exemplo, ele fala aí: quem foi o inteligente que usou o meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Aí ele diz: nota-se o uso da ironia na charge acima quando o personagem está zangado, quando nós percebemos que o personagem está zangado com alguém que não aparece aí na charge, e ele fala que é tão inteligente que apagou tudo que estava gravado. Resumindo, ele quis dizer de maneira irônica que a pessoa não sabia utilizar o notebook, não tinha nenhuma noção de como utilizar, nem do que ele iria fazer no notebook, que durante o uso ele acabou apagando o que estava gravado e que era do personagem aí que aparece na charge. Então a ironia está muito presente no nosso dia a dia, em nossos textos, quando eu falo que é uma representação do contrário daquilo que se afirma. Eu estou afirmando que ele é muito inteligente, mas, ao contrário, eu queria dizer que ele não sabia utilizar o notebook. E essa foi a figura de linguagem ironia. Agora nós vamos para a personificação. A personificação ou prosopopeia é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a objetos ou seres irracionais. Ou seja, eu atribuo qualidades e sentimentos que são nossos, seres humanos, a objetos ou a seres irracionais. Essa também se torna uma figura de linguagem muito conhecida, muito utilizada e fácil de ser identificada. Exemplos: o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Eu estou atribuindo uma característica, uma qualidade ao jardim. Qual é? É o olhava. Olhava as crianças sem dizer nada. Quem é que tem o costume de olhar? Somos nós, seres humanos. Mas nesse momento eu atribuí essa característica ao jardim. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Então, voltando à definição, a personificação, ela atribui as qualidades e sentimentos nossos, de humanos, a objetos ou seres irracionais. E nesse exemplo, ele atribuiu uma característica que é de olhar. Nós olhamos, nós observamos as coisas
ao jardim, que o jardim olhava as crianças sem dizer nada. E como o jardim iria dizer alguma coisa se também o jardim não fala? Então fica aí a figura de linguagem dessa frase, é a personificação. E no outro exemplo temos aí o personagem da tirinha da Turma da Mônica se olhando no espelho no primeiro quadrinho. No segundo quadrinho ele diz: "Tá se olhando no espelho, Zé Lelé?" Aí ele responde: "Eu não, ele que tá me olhando." Então aí nesse caso o que foi que aconteceu? Houve uma personificação, porque em que momento aconteceu essa personificação? Essa personificação ela foi expressa no último quadrinho, quando o Zé Lelé, ele fez o quê? Está no último quadrinho, quando o Zé Lelé ele afirmou que o espelho que estaria olhando para ele. Assim utilizou uma característica dos seres vivos, dos seres humanos, que é o de olhar em um ser inanimado, que é o espelho. Ele utilizou uma característica nossa, seres humanos, no espelho, que é um objeto que o espelho jamais olharia para a gente. Nós que olhamos para o espelho e nos vemos refletido nesse objeto. Então, a personificação ou a prosopopeia, como também é chamada, vai ser sempre isso. Eu vou atribuir um sentido ou uma característica de nós, seres vivos, nós seres humanos, seres irracionais ou objetos. Então, ela é bem simples de ser identificada. Em seguida, eu tenho a antítese. A antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos. Alto, baixo, gordo, magro, quente, frio. Então, a antítese também é de simples e fácil identificação. Vendo todos esses conteúdos de figuras de linguagem, o que é que podemos perceber? Que todas elas estão presentes no nosso dia a dia. O que é que falta? Muitas vezes falta a nossa curiosidade, a nossa vontade de estudá-las e identificá-las. Quando eu percebo, quando eu estudo, eu vejo que tudo se torna mais fácil. Por quê? Porque eu tenho um conhecimento necessário para identificá-las. E isso acontece não só com as figuras de linguagem. É como eu falei para vocês, o português não é um idioma, não é uma língua tão complicada. O que é que torna o português difícil? É ter tantas regras, mas ao mesmo tempo é eu não estudar essas regras. É eu não estudar as figuras de linguagem, é eu não estudar a parte ortográfica. Então, assim, tudo isso vai contribuindo para que uma prova se torne difícil, para que no momento de um discurso se torne difícil, porque eu não vou ter vocabulário. Então, é importante, sim, que vocês estudem, que vocês pesquisem. Essas figuras de linguagem, eu tenho certeza que todos vocês já conhecem, mas vocês só vão entender a partir dos exemplos. Quando um exemplo é apresentado, eu creio que se torna ainda mais fácil de vocês identificarem. Vocês olham o exemplo e dizem assim, nossa, a antítese é isso aí. Então, assim, é preciso de um aprofundamento, pesquisem, estudem, revisem, que assim tudo vai se tornar mais fácil e automaticamente vocês terão adquirido um conhecimento muito vasto. Voltando aqui na antítese, é o uso de termos que têm sentidos opostos. No exemplo diz, toda guerra finaliza por onde devia ter começado a paz. Os termos aí que são opostos é guerra e paz, porque onde há paz não há guerra e onde há guerra, consequentemente, também não há paz. Então, são termos opostos. Na tirinha diz aí, sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem de haver um negativo. Para existir o 1, tem que existir o -1. Sem o mal, como saberíamos o que é o bem? O que seria da paz sem a guerra? O que seria do John sem a Yoko? Nessa tirinha aí, nós podemos perceber que há várias antíteses, ou seja, termos que têm sentidos opostos. Positivo, negativo, mal, bem, paz e guerra. São exemplos de antítese de termos com sentidos opostos que estão presentes dentro da tirinha. Então, a antítese também é a figura de linguagem de fácil identificação.
O paradoxo representa o uso de ideias que têm sentidos opostos, não apenas de termos, tal como no caso da antítese. Ele diz que há uma pequena diferença entre eles, porque o paradoxo ele representa o uso de ideias que têm sentidos opostos e a antítese é apenas os termos. Vamos analisar aqui no exemplo. Estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Aí ele faz a pergunta, como é possível alguém estar cego e ver? Se eu estou cego, automaticamente eu não consigo enxergar, eu não consigo ver. Então aí ele faz o uso de ideias com sentidos opostos. Estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. No segundo exemplo, ele diz, toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Na tirinha acima, as ideias com sentidos opostos, certeza e relativa, é um exemplo de paradoxo. Então, a diferença entre o paradoxo e a antítese é que a antítese ela traz termos que são opostos e o paradoxo ele traz ideias opostas. É a principal diferença entre os dois. Logo em seguida, temos a gradação. A gradação é a apresentação de ideias que progridem de forma crescente, clímax, ou decrescente, anticlímax. Na gradação, ela vai apresentar ideias e durante a apresentação das ideias, ela tem duas opções. Ou essas apresentações vão de forma crescente ou decrescente. Vamos ver aqui no exemplo. Inicialmente, calma. Depois, apenas controlada. Até o ponto de total nervosismo. Neste exemplo, acompanhamos a progressão da tranquilidade até o nervosismo. Então, aí, a gradação, ela veio de quê? Ela veio de forma crescente. A pessoa estava calma, depois estava controlada e no último ela já estava nervosa. Então, houve aí uma crescente. Então, a figura de linguagem gradação, ela se encontra presente aí nessa frase, nesse trecho, porque ela mostra inicialmente calma, depois apenas controlada, até o ponto de total nervosismo. Neste exemplo, nós acompanhamos a progressão da tranquilidade até o nervosismo. Primeiramente, inicialmente, como ela estava? Calma. Depois controlada, até que ficou totalmente nervosa. É uma característica da figura de linguagem gradação. Ela apresentou as ideias e essas ideias progrediram de forma crescente. Ela começou calma até chegar no nervosismo total. Aqui temos o outro exemplo de gradação. Só lembro que a cegonha que me trouxe decolou de Orly às 17h22, hora de Paris. É claro. Depois, fizemos uma escala em Dakar, outra no Rio, onde trocaram uma pena que não estava boa. E, finalmente, ela me deixou aqui. Mas não me lembrei de perguntar para que ela me trouxe. Então, aí, na tirinha, nós percebemos que o personagem foi explicando de forma crescente como foi trazida pela cegonha. E olha aí o passo a passo que a tirinha apresenta. Ela decolou, fizeram uma escala, trocaram uma pena e finalmente ela me deixou aqui. Nessa tirinha há a presença da figura de linguagem gradação, porque a ordem dos acontecimentos foram de forma crescente. Em seguida, temos a apóstrofe. É a interpelação feita com ênfase. É quando eu dou ênfase a algo, eu quero chamar a atenção das pessoas. Então, quando eu faço isso, eu utilizo a figura de linguagem apóstrofe. E aqui tem um exemplo. Ó céus, é preciso chover mais? Então, ele dá ênfase ao céu. Quando ele diz, ó céus, é preciso chover mais? Então, a figura de linguagem apóstrofe é a interpelação feita com ênfase.
Na tirinha aqui tem outro exemplo. Olha, um recado do Nietzsche. Ai, meu Deus, ele vai me matar. O que eu faço? É o fim. Espera aí. Li errado, que alívio. Deus é para você. Então, aí nesse momento da tirinha, nós percebemos que a maior ênfase é no segundo quadrinho, quando ele diz: ai, meu Deus, ele vai me matar. O que eu faço? É o fim. Ele dá ênfase nessa informação. Então, a figura de linguagem, a apóstrofe, ela traz essa função de dar ênfase a algo no momento da interpretação. Notamos a ênfase no segundo quadrinho. Ai, meu Deus, ele vai me matar. O que eu faço? É o fim. Depois de vermos as definições de algumas figuras de linguagens, exemplos, agora nós vamos passar para a parte das atividades. Então vem comigo resolver algumas questões. Esse trecho é muito conhecido, fica muito claro de perceber qual é a figura de linguagem que eu estou utilizando nessa questão, já que é uma frase, um trecho bastante trabalhado nas aulas de ensino médio, ensino fundamental, e é um trecho muito conhecido. Questão 1. Amor é fogo que se arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Nos versos destacou-se, ele quer saber nesses versos que são apresentados na questão 1, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Ele quer saber nesses versos qual figura de linguagem está se destacando. No item A, será que é uma metonímia? Item B, uma metáfora? Item C, uma antítese? Ou item D, uma comparação? Qual desses itens é o item correto para a resposta da questão 1? Será que é o item A, metonímia? Item B, metáfora? Item C, antítese? Ou item D, comparação? Se nós formos analisar aqui direitinho o trecho, ele diz: amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Quando eu leio essa frase, automaticamente eu vejo que ela está fazendo um comparativo. Agora, como nós já sabemos a definição de cada uma delas, de cara eu posso excluir o item A, metonímia, e o item C, antítese, ficando na dúvida no item B, metáfora, e o item D, comparação. Só que o que é que acontece? A metáfora, quando eu faço, ela é muito similar à comparação. Eles utilizam conectivos de comparação, conectivos comparativos, só que a metáfora, a comparação, ela está implícita. Já no item D, que é a comparação ela vai estar explícita. Então aí no B eu entendo que amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Quando eu for inserir o conectivo de comparação aí, vai ficar dessa forma. Amor é como fogo que arde sem se ver. Então, eu estou inserindo aqui o conectivo de comparação como. Se fosse o item D, comparação, esse conectivo ele já apareceria aqui na frase explicitamente. Então, o item correto dessa questão é o item B, metáfora. Por quê? Porque ela faz um comparativo, mas só que o comparativo dela é implícito. Ela não deixa claro que está comparando. Ela dá a subentender que há um comparativo. E aí você tem que usar um conectivo de comparação, como, tal qual. Se fosse a comparação, esses conectivos já estariam expostos. Então, por isso que a resposta da questão 1 é o item B, metáfora. Agora vamos para mais uma questão. Leia a tirinha e resolva. Filho, você é o meu sol. O Armandinho responde: então fica mais comigo. Você parece meio pálida. O discurso meu filho, você é o meu sol é exemplo de uma figura de palavra, já que consiste na mudança do sentido literal de sol. Como essa figura de linguagem é classificada? Vamos lá.
Ele diz aí, ó, o trecho destacado é: filho, você é meu sol. Aqui tem uma figura de palavra. Aí ela quer saber como essa figura de palavra, essa figura de linguagem, ela é classificada. Será que ela vai ser classificada como hipérbole, eufemismo, metáfora ou comparação? Item A, B, C ou D? Vamos analisar. Filho, você é o meu sol. Quando eu digo que você é o meu sol, a primeira coisa que eu tenho que ficar atento é: eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma comparação. Se eu estou fazendo uma comparação, as figuras de linguagens, como já foi visto anteriormente, as únicas que fazem comparações são a metáfora, que está presente no item C, e a comparação, que está presente no item D. Então, automaticamente, eu tenho que excluir o item A, hipérbole, que não faz comparações, e o item B, eufemismo. Agora, lembrem da diferença mais importante entre a metáfora e a comparação. A metáfora, ela utiliza-se da informação implícita, ela deixa subentendido. E a comparação, ela utiliza da informação explícita. Já fica bem claro que ela está fazendo um comparativo entre algo. E aí nessa frase nós vemos o quê? Filho, você é o meu sol. Filho, você é o meu sol, ela está fazendo o quê? Uma comparação entre o filho dela e o sol. Só que nessa frase, há algum conectivo de comparação à amostra destacado? Você está vendo algum conectivo nessa frase? Não. Automaticamente, ela não é uma informação explícita se o conectivo não estiver aparecendo de forma clara e que eu consiga ver na primeira leitura. Se ele não está à mostra, eu entendo que a comparação está subentendida. E o conectivo eu posso utilizar dessa forma. Filho, você é como o meu sol. Pronto. Se ela fosse uma frase que apresentasse uma figura de linguagem de comparação, esse como aqui, ó, ele deveria estar aparecendo, ele deveria estar explícito. Mas como ele está fazendo um comparativo em que ele não aparece na frase, ele está subentendido, automaticamente o meu item correto será o item C, metáfora. Lembrando que ele será uma metáfora porque está subentendido. Eu tive que colocar o conectivo como para fazer essa comparação. Se fosse uma comparação, ele já estaria explícito na frase, como eu mostrei anteriormente. Agora temos aqui outra questão, outra atividade. Diz aí: a Copa do Mundo é nossa. A burocracia também é nossa. A violência é nossa. E a corrupção é nossa. O trambique também. A miséria, a desigualdade social. A charge acima se utiliza de recursos verbais e não verbais para revelar uma crítica sobre a chegada da Copa do Mundo no Brasil em 2014. A partir da sequência narrativa apresentada pelo chargista Duque, é possível perceber que o humor do texto é empregado se utilizando da figura de linguagem conhecida como prosopopeia, gradação, metonímia ou comparação. O que é que ele diz aí? Que nessa charge há humor, sim, há humor empregado nessa charge, só que ele utiliza de uma figura de linguagem e ele quer saber qual é essa figura. Será que é o prosopopeia, gradação, metonímia ou comparação?
Como nós já vimos as definições de cada uma dessas figuras de linguagem e analisando um texto, eu percebo que está acontecendo o quê? Uma evolução de acontecimentos. O humor do personagem vai mudando a cada palavra, a cada frase que ele vai falando. Então aqui ele começou super animado, porque a Copa do Mundo já era nossa. Depois ele foi vendo que tinha outras coisas que também eram, como a burocracia. Depois a violência também, e com isso ele foi ficando triste e ainda finalizou com a desigualdade social. Se eu for observar o texto tem uma sucessão de acontecimentos. E quando há uma sucessão de acontecimentos, ela pode ser crescente ou decrescente. Se eu pegar essas dicas que eu acabei de dar agora, fazer toda essa observação, eu vou chegar à conclusão que a figura de linguagem que foi utilizada nessa charge foi a gradação. E a gradação é a única figura de linguagem onde os acontecimentos progridem de forma crescente ou decrescente. E agora aqui na outra atividade, tem essa que já foi vista até como um exemplo da própria figura de linguagem, que ela diz aí: resolva a questão. No primeiro quadrinho, o Zé Lelé está se olhando no espelho, aqui. No segundo, ele diz, o Chico Bento chega e diz: tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele que tá me olhando. O humor da tirinha é construído a partir de qual figura de linguagem? Ironia, personificação, eufemismo ou metáfora? Qual é o item correto dessa questão? Nós vimos essa definição anteriormente dessa figura de linguagem. Ela é bem simples, é uma das mais fáceis, eu creio que pela definição e pelos exemplos, é uma das mais fáceis de ser identificada num texto ou numa frase. E aí o item correto é o item B, personificação. Mas, Cleilson, por que que a personificação? Aqui do lado, ó, tem um lembretezinho. Ela se torna personificação ou prosopopeia porque é uma atribuição de qualidades e sentimentos humanos a objetos ou a seres irracionais. E aí, no caso da tirinha, ele está atribuindo o quê? Uma qualidade que pertence a nós, seres humanos, que é de olhar. Ele está dizendo que um objeto está olhando para ele. E não ao contrário, ele que está olhando o objeto. Então, por isso que é uma personificação. Nessa questão aqui, ele diz: em cada frase abaixo há uma figura de linguagem. Assinale aquela que está classificada corretamente. O que é que nós devemos fazer nessa questão aí? O que é que acontece? Cada frase dessa tem uma figura de linguagem. No item A está dizendo que tem uma gradação. No item B, uma metáfora. No item C, uma sinestesia. E no item D, uma hipérbole. Então, a questão quer saber qual dessas ela está sendo aplicada de maneira correta. Será que a frase do item A realmente é uma gradação? Ou o item B é uma metáfora? Então, nós vamos analisar e vamos descobrir agora. No item A, ele diz que um galo sozinho não tece uma manhã. Ele diz que é uma gradação. Por que é que não é uma gradação nesse caso aí? Porque não há uma sequência dos acontecimentos. Os acontecimentos não estão progredindo crescentemente e nem decrescente. Ele só diz que o galo sozinho não tece uma manhã. Então, o item A é um item incorreto. Aqui não acontece uma gradação. Vamos para o item B. Aquela mulher enriqueceu por meios ilícitos. Aqui é uma metáfora? Não. Por que que não é uma metáfora? Porque ela não está comparando nada. Ela está dando apenas uma afirmação. Aquela mulher enriqueceu por meios ilícitos. Se fosse uma metáfora, ela teria que estar
fazendo uma comparação, mas que de forma implícita deixaria subentender que talvez, como seria que aquela mulher enriqueceu, ele daria essas ideias de comparação. Item C. A vida é assim, cheia de tristezas e alegrias. Ele diz que é uma sinestesia. Mas aqui, por que é que não é uma sinestesia? Porque ele está dizendo cheia de tristezas e alegrias. Tristezas e alegrias são opostas. Então, o que é que usa termos opostos? Qual a figura de linguagem que utiliza termos opostos? É a antítese. Então, eu não posso dizer que o item D é o correto, porque ele diz que a figura de linguagem que está sendo utilizada é a sinestesia, quando na verdade não é. No item C está sendo utilizada a figura de linguagem antítese. Consequentemente, nos sobra o item D, que o item D ele diz: eu nunca mais vou respirar se você não me notar. E diz que a figura de linguagem é a hipérbole. Automaticamente é o item correto. Por que o item D é o item correto? Porque a hipérbole, ela já está dizendo aqui embaixo, ó, corresponde a um exagero de uma ideia feito de maneira intencional. E qual é o exagero aí? Que ele nunca mais vai respirar se a pessoa não o notar. Então, há um exagero nessa frase, então por isso que a figura de linguagem que faz referência é a hipérbole. Então o item D é o item correto. No trecho, dão um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. A figura de linguagem presente é chamada metáfora, hipérbole, hipérbato ou antítese. Qual é o item correto? A, B, C ou D? Se nós analisarmos o trecho com bastante calma, vemos aí que tem dois termos que são opostos. Nós temos, dá um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. Logo, essa questão se torna muito fácil, porque depois que eu identifico esses dois termos, mínimo e máximo, eu identifico que eles são opostos. Automaticamente, a única figura de linguagem que utiliza de termos opostos é a antítese. Então, o item correto é o item D de dado, antítese. A presença de termos com sentidos opostos, nesse caso, máximo e mínimo, como eu falei, é a marca característica da antítese. Então, o item D é o item correto. Na outra questão, responda com base na tirinha. Vamos ler. Essa questão aqui também já está nos exemplos, então fica mais fácil de vocês identificarem. Meu pai tem 80 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, ele está inteirinho. O humor da tirinha foi conferido, sobretudo, pela não compreensão por parte do personagem Chico Bento, da figura de linguagem utilizada pelo interlocutor. A essa referida figura de linguagem dá-se o nome de. Ele quer saber qual foi o nome que esse personagem utilizou aqui, ó, na primeira fala dele, dizendo que o pai dele tinha 80 cabeças de gado. Item A, anáfora, B, metonímia, C, perífrase ou D, hipérbole. Aqui nós podemos perceber que ele utilizou uma parte para fazer referência ao todo, que foi a cabeça de gado, para fazer referência ao boi por completo, e que o Chico Bento não entendeu a utilização dessa figura de linguagem. E quando eu utilizo essa figura de linguagem, eu utilizo de uma parte para o todo, eu estou utilizando a figura de linguagem metonímia. Então, o item correto é o item B. Lembrando que a metonímia, olha aqui o lembretezinho, é a transposição de significados considerando parte pelo todo, autor pela obra. E foi o que o personagem fez na sua primeira fala dessa tirinha aqui.
A seguinte questão diz: quando você afirma que enterrou no dedo um alfinete, que embarcou no trem e que cerrou os pés da mesa, recorre a um tipo de figura de linguagem denominada. Depois de ler esses termos aqui que ele destacou, ele quer saber qual foi a figura de linguagem que foi utilizada para cada termo desse. Será que foi a metonímia, antítese, catacrese ou alegoria? Ele quer saber qual foi o tipo de figura de linguagem. Essa figura de linguagem ela traz como característica a utilização de palavras impróprias para eu fazer referência a algo que não tem uma definição específica dentro do nosso vocabulário. Foi o exemplo que eu citei quando eu me refiro boca da garrafa. E aí, quando eu dou esse exemplo que vocês analisam a questão, qual é o item correto? Qual é a figura de linguagem que eu utilizo nesse momento? Eu utilizo a metonímia, a antítese, catacrese ou alegoria? Automaticamente, depois que eu dou esse exemplo, eu demonstro a marca principal dessa figura de linguagem, eu entendo que o item correto é o item C, catacrese. Por quê? Olhem aqui onde está a definiçãozinha dela. A catacrese representa o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica. Foi os outros exemplos que eu citei. O braço do sofá, não existe nenhum termo mais específico para eu me referir a essa parte do sofá. Então, eu coloquei que é o braço do sofá. Então, a catacrese, ela traz essa característica. E aí, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Deixe aqui nos comentários outros conteúdos que vocês tenham dúvida, que querem que sejam abordados. E com isso finalizamos mais uma aula. Até a próxima!